Vamos lá, gente. Questão 20 da prova da EFON, 2017-2018, prova verde. É uma questão de função, uma questão bem bonita, uma questão de equação funcional, que não é mais tão visto hoje em dia. E como é que a gente pode abordar essa questão? A questão dá pra gente a condição de contorno, que é qual? F de 1 igual a 2, né? A gente precisa de um valor da minha função para eu poder dizer qual é a equação dessa função. Tá. A minha equação funcional é essa daqui, e ela é válida para todos x e y que sejam reais diferentes de zero. Ou seja, eu posso trocar aqui o x por 1, o y por 2, o x por 3, o y por 4. Qualquer coisa eu posso fazer aqui, desde que eu não troque por zero. Então tá bom. Se eu quero expressar a lei de formação de f de x, por exemplo, seria interessante eu trocar o y por 1 aqui, ó, e já expressar o f de x. Vê se eu não posso fazer isso daqui, ó. Se eu substituo o valor de y por 1 na nossa equação funcional, a minha equação se torna essa daqui. F de x vezes 1 igual a menos o f de menos 1 dividido por x. Olha só. Então eu posso escrever que o meu f de x é igual a menos o f de menos 1 dividido por x. Se eu sei quanto é que vale o f de menos 1, acabou a minha questão, né? Porque eu já consegui dizer quanto é que vale a lei de formação da função f, então eu vou conseguir responder qual é o valor de f para qualquer ponto, inclusive para o meio. Tá bom, mas a gente sabe dizer quanto é que vale o f de menos 1? Ué, eu vou usar essa informação aqui, ó. F de 1 igual a 2. Porque se ao invés de eu trocar só o y por 1, trocar o x e o y por 1, a minha equação funcional fica assim, ó. X igual a y igual a 1. Ó. Vou trocar os dois aqui e aqui. F de 1 vezes 1 é igual a menos o f de menos 1 dividido por 1. Então, quanto é que vale menos f de menos 1, né? Já posso tirar direto menos f de menos 1, que eu já substituo aqui, né? Menos f de menos 1. O menos f de menos 1 é igual a f de 1, né? Só que o f de 1 a gente sabe que vale 2. Então, tá bom. Se eu uso essa lei de formação aqui, ó, quem que é f de x? Menos f de menos 1 não é igual a 2? Então, esse cara aqui vale 2 sobre x. Ou seja, quanto é que vale o f de meio? Troca o x por meio. F de meio é igual a 2 dividido por meio, que costuma dar 4. Certo? F de meio é igual a 4. Resposta correta, letra B. Tá certo, gente? Curtam o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e nem de ativar a notificação.